Bem-vindos ao podcast do blog do Drica Ribas. No último sábado, 29 de maio, houveram manifestações contra o governo Bolsonaro. Em condições normais, isso não seria um grande problema. Afinal de contas, manifestar-se é normal. Mas estamos em plena pandemia da Covid-19 e a situação no Brasil não é uma das melhores. Já são mais de 430 mil mortos e esses números são subnotificados. Não se testa o suficiente e nem se faz autópsia para saber se a morte foi causada somente pelo vírus ou se havia alguma doença pré-existente. Também não há nenhuma política para a contenção do vírus no país. Verdade que a maioria vive em condições precárias no Brasil. Não há como fazer um isolamento social como aqui na Europa Central. Então, a única alternativa seria apostar na vacina. E nós teríamos condições disso, como mostrou o depoimento do ex-presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, na CPI da Covid-19. O governo Bolsonaro rejeitou pelo menos 5 propostas de vacinas. O mesmo foi confirmado pelo depoimento do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Entre 30 de julho a 18 de agosto de 2020, foram oferecidas 60 milhões de doses da Coronavac. E o que o governo fez? Nada. Seria bom que a CPI da Covid-19 desencadeasse o impeachment de Bolsonaro. Aliás, o que deveria ter sido feito faz tempo. Até a própria CPI da Covid-19 tem a tendência de não dar em nada. O objetivo é enfraquecer Bolsonaro para as eleições de 2022 e nada mais. Acontece que em outubro de 2022 ainda é longe e em tempos de pandemia, com uma média de 2.000 mortos por dia, isso seria uma irresponsabilidade absurda dos nossos políticos. Manifestação fora Bolsonaro. Eu acompanhei toda a divulgação da manifestação de ontem pelas redes sociais. Foi um movimento coordenado por parte da esquerda, essa bem dividida. Uma parte que é o impeachment do Bolsonaro, mas acaba impedida pelo PT, que prefere deixar o país sangrar para o retorno, por um possível retorno do Lula em 2022. Já faz algumas semanas, depois da decisão monocrática do ministro Edson Fachin, que liberou Lula da Lava Jato, um movimento forte para sua volta para o Palácio do Planalto em 2022. Parte da classe artística e imprensa comercial apoia isso. Muitos fazem por uma questão de nostalgia, mas esquecem-se que o ex-presidente foi condenado por lavagem de dinheiro. A questão não é o lavajatismo, e sim qualquer iniciativa contra a corrupção. Aliás, exatamente por problemas na justiça de seus filhos que fez Bolsonaro trair o seu eleitorado. Uma das bandeiras da sua campanha foi justamente o combate à corrupção. Muitos justificam a manifestação de ontem como uma válvula de escape para a população, mas o que a oposição deveria ter feito, caso ela existisse, era articular o impeachment, subsídios para diminuir os impactos econômicos e, claro, vacinas. Dupla moral dos que vivem fora do país. Para completar este texto, eu gostaria de comentar sobre a dupla moral de quem vive fora, especialmente nos países ricos. Não adianta prezar a cartilha da democracia de onde vivem e defender o populismo no nosso país. Não é assim que avançaremos. Não se pode seguir apostando no conchavo e na corrupção como formas de fazer política. Exatamente por isso é que estamos nesse caos político, em plena pandemia que resultou na morte de milhares de brasileiros. Difícil prever como serão os próximos acontecimentos no Brasil. Uma coisa é certa, o vírus venceu, e enquanto não for encarado de uma forma responsável pelos nossos políticos, será o vírus, ele, que vencerá. Esse foi mais um podcast do blog do Drica Ribas. Esse texto se encontra no meu diário eletrônico, o www.adrianaribasmaia.com. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo podcast.